O Momoshiki não está livre dentro do Boruto e nem o Uzumaki está livre dele. O processo que ocorre entre os dois é totalmente diferente de um selamento que conhecemos. Por isso, tem um grande motivo pelo qual o Boruto não pode usar o Karma. Cara, só bora desenrolar essa teoria que vocês vão entender. Cara, no início de tudo, o maior problema do Boruto era perder o corpo dele para o Momoshiki. E sim, isso iria acontecer de qualquer jeito, não tinha meios que poderia impedir isso. Até porque era um processo totalmente novo para a galera em Konoha, se tratando de uma marca Otsutsuki. Só que adivinha quem conseguiu ajudar o Boruto a reduzir a Otsutsuficação? Mesmo quando ninguém e nem deveria saber como fazer isso. Por se tratar de um karma, o Amado, o cientista, sabia como fazer a lentidão dos dados dos Otsutsukis. E como ele fez isso? Dando pílulas para o Boruto tomar, que segundo ele, afetaria diretamente o Byakugan do Otsutsuki, que era a fraqueza da Otsutsuficação, e nem revelaram do que é feito essas pílulas. O Amado só apresentou ela e ficou por isso mesmo. E por que eu estou falando dessas pílulas, já de início? Bom, é porque ela tem um pouco a ver com o que pode estar acontecendo agora em Boruto True Blue Vortex, e se encaixa em uma coisa totalmente nova, que a gente nem faz ideia, que seria similar ao que o Amado fez. Mas para chegar nesse ponto, claramente teve que ter um gênio por trás. Na verdade, nem precisa de inteligência. Não é igual o do Amado, porque o cientista passou anos ali com o Jigen, então ele aprendeu bastante coisa. E criar essas pílulas capazes de parar o processo de renascimento de um Otsutsuki foi um deles. E sim, é uma parada muito doida que ele fez, porque tratou como se fosse uma doença incurável, mas que reduz ali o avanço dela. E isso ficou claro na época, que só reduziria os dados do Momoshiki, ou seja, daria mais tempo para o Boruto. Só que essa pílula acabou tendo um efeito colateral, que na verdade foi por conta do Boruto mesmo que teve esse efeito. Na mesma época do medicamento, Uzumaki acabou enfrentando o Koji, e acabou usando o Karma. Porém, na medida que ele lutava, chegou nessa cena, onde inconscientemente o Boruto acessou a essência mais profunda do Karma. Até o Byakugan do Momoshiki veio à tona. Não era útil, mas era a prova de que ele estava usando uma extensão do poder do Momoshiki mais a fundo, muito maior do que ele podia. E o que isso significa basicamente? Que o Boruto deu brecha pro Momoshiki. É igual o Naruto lá, que quando começava a usar muito poder da raposa, chegava nas 4 caudas lá no início do Shippuden, a Kurama acabava tomando controle dele. E nesse caso, o Boruto, o efeito do remédio, ajudou a deixar o Momoshiki vulnerável por um tempo, mas acabou não funcionando quando o Boruto abusou do poder da marca. E o Otsutsuki conseguiu tomar o controle. Então o Boruto teve um ataque que estivesse faltando ar quando em segundos entrou em transe, e o tempo tinha parado. Aquele era o plano da consciência dele com o Momoshiki, e todas as vezes que o Otsutsuki vinha à tona, era porque o Uzumaki estava na pior situação, mas desta vez, ele só chegou e falou, bora trocar, e foi isso. Tacou o terror e lutou até contra o Kawaki. Só que agora, depois de anos em Boruto Vortex, o Boruto apareceu e não estava usando Karma. A princípio pensávamos que o moleque estava tão forte ao ponto de deixar a marca de lado, porque lutou contra o Koji e não usou Karma. Na dimensão contra o Shinjus também não fez isso. E depois foi pra Konoha e lutou contra o Mitsuki e nada da marca ser ativada. Só que o problema apareceu, o motivo do porquê ele não estava usando o Karma. E que não era porque o Uzumaki estava apelão e não precisava dela. Foi quando o Kawaki encontrou ele. E tivemos pela primeira vez em muitos meses de lançamento o Karma dele sendo ativado. Mas o Kimoto surpreendeu a gente, porque o Boruto ficou com medo. E até o Koji disse pra ele sair de perto do Kawaki, e disse uma frase ainda mais, digamos assim, com sentido forte, que o Karma iria sair fora de controle. E lembra que eu falei do Amado e das pílulas que enfraqueciam o Momoshiki? Seus dados eram retidos por um tempo. Então, agora nessa nova fase, pode estar acontecendo quase a mesma coisa, só que parece estar muito pior que antes. Na verdade, o Boruto se enganou, e ele nem sabia que isso iria acontecer. E estou falando do dia que ele foi de base, voltou à vida e voltou para Konoha. O Uzumaki tinha dito que sentia que podia canalizar melhor o poder do Momoshiki, mas parece que ele estava errado sobre isso, e descobriu da pior forma durante o time skip em seu treinamento, porque caso contrário, o Kajin Koji não teria ficado com medo quando a marca na mão dele tinha sido ativada, e falando que iria sair do controle. Então de alguma forma os dois tiveram o gostinho disso durante os 2 anos junto, que aliás, cara, é muito tempo, né, para um Momoshiki ter ficado quieto na dele. Você acha mesmo que depois do Boruto ter saído de Konoha com Sasuke, onde o Momoshiki já estava pé da vida, passado 1 ano junto com os dois, e depois mais 2 anos com o Koji? Falo 2 anos, mas não deixaram claro no mangá quanto tempo o Boruto está com o Koji. Pode ser 1 ano e meio por aí, mas já é o suficiente para o Otsutsuki ter aprontado. E é aí que vem o maior problema de todos. O Karma aporta para essa
saída do Momoshiki. A marca que o Uzumaki tem medo de usar, porque, pelo visto, ele perde o controle do corpo dele. Então, depois dele ter ido de base e se tornado um Otsutsuki, o moleque se enganou que podia controlar o karma. Isso deve ter mudado, com o Momoshiki sendo capaz de tomar o controle dele. Porque o Otsutsuki está livre dentro da mente dele, e a marca é o seu poder. Assim como na luta dele contra o Koji, por ativar a marca e usar a essência mais profunda dela, o Otsutsuki veio à tona. Agora é diferente. Parece que mesmo ativando normal, o Momo pode tomar o controle, mas aí tem uma outra questão. Como vocês viram, o Otsutsuki pode ficar falando um monte na cabeça do Boruto, e até parece pra ele, mas só o Uzumaki pode ver o demônio do Momoshiki e ninguém mais. Então isso deve ter se tornado cada vez mais frequente, porque o Momoshiki não iria ficar só na dele, tanto que no final da primeira parte, o Momoshiki ficou um tempão do lado do Boruto e falando na cabeça do moleque. E aqui que entra a fase do silêncio, não um selamento comum, e não significa que impede do Momoshiki vir à tona. Pensa só, com quem o Boruto está agora? Pois é, Kajin Koji. E o que o clone do Jiraiya tem em mãos? Então, o futuro. Ou seja, se ele viu até mesmo os poderes que o Boruto teria no futuro e sabe o que vai acontecer, e se o Koji viu como ajudar o Boruto a controlar o Momoshiki? Ele descobriu através do seu Shinjutsu de ver todas as linhas do destino, que tinha uma maneira de silenciar o Momoshiki. Por isso que falei das pílulas do amado, não por ser a mesma coisa, mas porque foi algo totalmente novo na trama. Não selou o Momoshiki, do tipo que ele não pode sair. Então, se o Koji também está ajudando o Boruto nisso, um meio de silenciar ele. E como funciona? Bem, o Otsutsuki não consegue simplesmente tomar o controle do moleque, sem que ele ative o karma, e nem mesmo consegue ficar falando na cabeça do Boruto e atrapalhando ele. Então é um selamento diferente, e a única coisa que tira ele desse selamento é o karma, assim como Naruto, que quanto mais poder da raposa usava, mais fraco ficava o selo. Porque o Kimoto não revelou todo o flashback pra gente, e o Momoshiki viu que o Koji sabe do futuro. Não me espantaria ele em algum momento ter tentado eliminar o Kajin Koji por ser um problema pra ele e temer que qualquer movimento que pense em fazer, o clone do Jiraiya saberia. Só que uma coisa é certa, mesmo seu Sasuke sozinho, o Boruto parece bem e de boa quanto ao Momoshiki, porque o moleque tem uma mente resistente. Então o que está mantendo o Otsutsuki no lugar dele é a mente do Uzumaki. Só que isso ainda era um problema, assim como foi nos últimos capítulos da primeira parte, que o Otsutsuki assumiu o corpo dele. Então ou o Koji achou uma forma de manter o Momoshiki longe, ou o Otsutsuki só está esperando o momento perfeito para ele sair e tomar o controle. Mas nesse caso, o Boruto não teria medo de usar o karma, significa que a marca é o problema agora. E até nesse painel ele olhando para o karma como se estivesse refletindo o problema que isso pode causar para ele. Então o meio que o Koji encontrou pode ter sido algo igual ao do Amado, não elimina a presença do Otsutsuki, mas é uma ajuda a mais. E se o Uzumaki usar o karma? Aí será a porta de saída para o Otsutsuki, porque como vimos, aconteceu uma tragédia e mesmo assim o Momo não apareceu, e acredito que vai demorar para ele voltar. Talvez no capítulo 18 ele aparece, ou 20, porque nessa cena que o Boruto teve um laser atravessado em cima do seu estômago, o Otsutsuki nem deu as cara, e até foi pego em Konoha e estavam prestes a eliminar ele. Não foi igual a outra vez que todos eles estavam perseguindo o Boruto e o Momoshiki ficou presente o tempo todo. Então de duas uma, ou o Koji silenciou ele com o selamento que impede de assumir o controle do nada, ou o Momoshiki só está na dele mesmo. E a única exceção é só não usar o karma, o que isso é estranho, não é nada bom ele estar ficando ali na dele, já que ele quer ser livre. Deve estar bolando alguma coisa. Mas e aí, cara, o que você acha? O Momoshiki está livre ou é uma liberdade com restrições? E será que o Otsutsuki vai aparecer na luta contra o Jura? Comenta aí sua opinião, porque chegamos no final de mais um vídeo, como sempre. Então até breve, valeu, fui!